Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso para o 7º ano. O conteúdo da nossa aula de hoje são os ritos e rituais nas diferentes organizações religiosas. Importante salientar que o ensino religioso não é doutrinação, nem aula de religião, e sim o conhecimento sobre a diversidade religiosa, para que possamos conhecer e respeitar. Afinal de contas, respeitar a liberdade religiosa faz parte do exercício da cidadania. O objetivo da nossa aula de hoje é analisar alguns ritos nas tradições religiosas, destacando os princípios éticos e sua importância na sociedade. Dessa forma, quando nós pensamos os ritos e rituais, é preciso compreender que, para fins pedagógicos, nós estamos estudando separadamente. Uma aula é sobre festa, a outra é sobre mito e esta é sobre rito. Mas na prática, no dia a dia, tudo acontece ao mesmo tempo. Vamos acompanhar o que significa ritos e rituais. O que é um rito? Certamente você já ouviu falar sobre esse termo em algum lugar. Procure pensar ou lembrar onde foi que você ouviu e a que se referia. Quando nós pensamos essa ideia de ritos e rituais, é importante pensar que temos ritos e rituais sagrados, religiosos, e outros ritos e rituais que são do nosso dia a dia, então não necessariamente são religiosos. Quero que você se lembre de pegar, se ainda não pegou, o caderno e a sua caneta ou lápis, para que você possa anotar algumas questões aqui da nossa aula, para você também poder resolver as atividades que nós vamos propor a seguir. E a primeira reflexão que eu quero que vocês vão anotando no seu caderno é essa. Você já ouviu falar de algum rito? Sabe o que é rito? Procure lembrar do que estava se falando quando se pronunciou essa palavra rito. Outra questão importante é: será que esses dois termos são iguais? Será que ritos e rituais são iguais? Será que existe diferença entre o rito e o ritual? Será que todas as religiões têm rituais iguais ou são diferentes? Anote isso no seu caderno e vá refletindo durante a nossa aula. Muito bem, então, os ritos são celebrações das tradições e manifestações religiosas, podem ser compreendidos como a recapitulação de um acontecimento anterior. Nós temos, então, alguns exemplos para você pensar. Pensando aqui no contexto ocidental da nossa cultura judaico-cristã no Brasil. Conta-se na história do cristianismo que Jesus foi batizado por João Batista quando eles se conheceram, isso no Rio Jordão. Então, o ritual de batismo é como se fosse a rememoração, a repetição gestual de algo que aconteceu na história dessa religião. Então, significa que os ritos, como eu acabei de mencionar, como está aqui no nosso slide, são celebrações das tradições e manifestações que podem ser compreendidos como uma recapitulação de um acontecimento anterior. Também, vamos separar aqui o que é o rito e o ritual. Então, o rito, eles podem ser diferentes formas de ritos, como, por exemplo, rito de passagem, rito de cura, rito de iniciação. Então, para ser mais claro, rito de passagem, quando uma pessoa se inicia numa religião, antes do ritual, ela é uma pessoa. Depois do ritual, ela se torna outra, ou porque ganhou nome no batismo, ou porque se casou, então passou da vida solteira para a vida de casado. Ou quando uma pessoa vira um sacerdote, um padre, um pastor, o ritual de iniciação serve para que ele passe para uma nova fase da vida. Em algumas culturas, a criança, por exemplo, nos povos indígenas e africanos, existem rituais de passagem onde ela deixa de ser criança e se torna adulto. Agora, e o ritual? O que vem a ser o ritual? Se o rito, então, é essa categoria mais ampla, rito de passagem, rito de cura, rito de iniciação, o que é o ritual? Então, os rituais é um conjunto de gestos e ações que compõem os ritos. Ou seja, os rituais compõem os ritos. Um rito ele é feito por meio de uma série de rituais. Vou dar um exemplo. Dentro de um rito
de passagem, em algumas tradições, a pessoa tem que fazer certos gestos, se ajoelhar, se levantar, cobrir-se com algo, se lavar, enfim, os gestos que a pessoa faz durante o ritual, durante os ritos, são chamados de rituais. Eu vou dar um outro exemplo. Nós temos o ritual de casamento em quase todas as culturas. O rito de casamento em quase todas as culturas. Qual que é a diferença do rito de casamento? Qual é a diferença do rito de casamento de uma religião e de outra? O que diferencia é o ritual. Então, o que elas têm em comum? O rito de passagem ou o rito de iniciação. O que muda de uma religião para outra? O tipo do ritual. Muito bem. Estão compreendendo? Estão gostando dessa aula? Qualquer coisa você pode consultar, se tiver acesso, no site da Assintec, Associação Interreligiosa, e no site da Secretaria de Educação. Lá você encontra mais materiais sobre esse conteúdo. Mas vamos em frente. O ritual é um comportamento simbólico, repetitivo, padronizado, redundante, que canaliza emoções e organiza os grupos sociais. Então, quer dizer, todo ritual sempre tem símbolos. Sejam símbolos na roupa, no lugar ou gestos e palavras simbólicos. É repetitivo porque o ritual permanece sempre o mesmo dentro daquela cultura religiosa. É isso que gera a chamada tradição. Além disso, o ritual ele é importante porque ele une a comunidade. As pessoas que participam dos mesmos rituais acabam por ter uma ligação. Por exemplo, na Igreja Católica, quando se toma a hóstia, durante a missa, que é uma celebração católica cristã, tem um rito, que dentro desse rito tem um ritual, que é quando o padre dá a hóstia para a pessoa, dizendo que aquilo é, simbolicamente, o corpo de Cristo. Bom, este ritual, toda vez que ele é repetido, está sempre lembrando a ideia da figura de Cristo dentro do catolicismo. Então, essa é uma das funções também do rito e dos rituais. Entre os diversos tipos de ritos religiosos, nós podemos destacar os ritos de iniciação, os ritos de passagem, os comemorativos de cura, entre outros. Então, ritos mortuários são os velórios, os ritos fúnebres, que mudam de religião para religião. Em algumas religiões são rituais festivos, como por exemplo no México, o Dia de los Muertos, ou em Madagascar. Iniciação é quando uma pessoa se inicia numa religião ou passa então a assumir uma função importante de liderança. Comemorativo, por exemplo, o Natal, quando se comemora o nascimento de Jesus. Então, em algumas igrejas cristãs, existe um ritual dentro da missa celebrando o Natal. Rituais de cura, que acontecem hoje dentro das religiões cristãs pentecostais e neopentecostais, onde tem-se bastante rituais de cura, também nas indígenas, também nas africanas, entre outros. Bom, quais são as funções dos ritos e rituais? Para que serve o rito e ritual? Externar a fé e os anseios espirituais dos adeptos de uma religião. É no ritual que a pessoa externaliza suas emoções, seus sentimentos. Ressignificar e explicar o sentido da vida ou das experiências com as quais se deparam no seu dia a dia. Tem uma música que é da MPB, não é da fase de vocês, não é da idade de vocês, é da MPB de alguns anos atrás, que diz mais ou menos assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, enfim, todo dia ela faz tudo sempre igual, quer dizer, é um ritual. Se você acorda todo dia e escova os dentes, se você acorda todo dia e toma café, fazendo sempre a mesma sequência, isso acaba virando uma forma de ritual, mas é um ritual do cotidiano. Quando esse ritual tem um apelo religioso, torna-se um ritual sagrado. Pois bem, recapitulando, vamos retomar o que a gente aprendeu até esse momento. Os ritos constituem uma linguagem gestual. No meio dos ritos e rituais, existe todo um código de gestos simbólicos, seja quando abençoa, quando se ajoelha, quando deita, quando levanta, enfim. Todos esses gestos ritualísticos são altamente simbólicos, eles transmitem uma mensagem. Também imitam um gesto primordial, colocando em prática ações narradas em um mito. Algumas religiões têm mitos ancestrais, contam a origem da humanidade, das coisas, dos homens, por meio de mitos, que são narrativas. E alguns rituais imitam
esses gestos da criação. Alguns rituais imitam aquilo que aconteceu num passado distante. Muito bem, agora vamos pôr a mão na massa. Vocês vão trabalhar. Então não esqueça de pegar o seu caderno, sua caneta, porque chegou o momento de testarmos os seus conhecimentos. Preparem-se. Durante essas atividades eu vou dar um tempinho para vocês irem pensando. Primeira atividade aqui, então, começando o nosso quiz. Quiz são perguntas e respostas e sobre o assunto que a gente discutiu até agora. Anotem aí, eu vou dar um tempinho, mas enfim. Podemos compreender os ritos como? Letra A, celebrações realizadas para promover o esquecimento de eventos indesejados. Letra B, celebrações para recapitular um acontecimento anterior. Letra C, celebração de previsão de um evento futuro. Vocês têm agora, para resolver essa questão, um minuto para vocês copiarem e 1 minuto para vocês responderem. Então, retomando a nossa questão aqui, primeiro só um detalhe, aqui é futuro, foi um errinho de digitação, então futuro. Bom, vamos lá, podemos compreender os ritos e rituais como? A, celebrações realizadas para promover o esquecimento de eventos indesejados? Será que é essa correta? Não. O ritual é justamente o contrário, não é para esquecer, é para relembrar momentos importantes. Vamos para a letra B. Celebrações para recapitular um acontecimento anterior? Sim, correto. Então a resposta desse quiz é a letra B. Por quê? A C, celebração de previsão de um evento. Até existem ritos que podem, dentro da categoria, ser chamados de rituais de predição do futuro. Mas aí é um ritual e não um rito. Então quer dizer, o rito, a resposta correta aqui é a letra B, celebrações para recapitular um acontecimento anterior. Próxima questão do nosso quiz. Sobre os ritos é correto afirmar. Número 1, constituem a linguagem gestual da vivência sagrada. Vão anotando. Número 2, são exclusivos da matriz religiosa oriental. Número 3, podemos colocar em prática determinados conteúdos narrados em um mito. Número 4, o que os diferencia são os rituais neles realizados. Retomando. Quiz número 2. Sobre os ritos é correto afirmar. 1. Constituem a linguagem gestual da vivência sagrada. 2. São exclusivos da matriz oriental. 3. Podemos colocar em prática determinados conteúdos narrados em um mito. 4. O que os diferencia são rituais neles realizados. Depois que você escolher as alternativas corretas, tem mais de uma correta aqui, você vai ter que escolher uma combinatória. A, 1, 2 e 4. B, 1, 3 e 4. C, 1, 2, 3 e 4. Eu vou voltar aqui e vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem, escolherem a alternativa correta. Qual delas vocês consideram correta? Então, 2 minutinhos. Um para vocês copiarem e um para vocês responderem.
Muito bem, voltamos aqui com a nossa atividade. Como é que vocês estão indo? Tá fácil, hein? Tá anotando tudo direitinho? Tenho certeza que vocês estão acertando, estão mandando bem, até porque vocês são ótimos. Vamos lá. Quiz número 2. Sobre os ritos e rituais é correto afirmar. 1. Constituem uma linguagem gestual da vivência sagrada? Verdadeiro ou falso? Correto, então a número 1 está correta. 2. São exclusivos da matriz religiosa oriental? Será que só no Oriente é que tem ritos e rituais? Você nem precisa saber o conteúdo. Por raciocínio lógico, você já elimina esta aqui. Será que rituais só tem no Oriente? Não, claro que tem no Ocidente, na África, nos povos indígenas, então a 2 é errado. 3. Podem colocar em prática determinados conteúdos narrados em um mito? Sim, foi dito isso em aula, então por enquanto 1 e 3 estão corretas e a 2 está errada. Número 4. O que os diferencia são os rituais neles realizados. Então, a número 4 também está correta. Então, o verdadeiro aqui é 1, 3 e 4. Será que temos uma alternativa correspondente? Bom, estão corretas as alternativas. A, 1, 2 e 4? Era essa que nós tínhamos marcado? Não, porque a 2 está errada. 1, 3 e 4? Sim, letra B, 1, 3 e 4, porque a 2 está errada. E a letra C seria todas as alternativas corretas, 1, 2, 3 e 4. Então aqui, com relação aos ritos, está correta 1, 3 e 4, que no caso é a letra B. Foram bem? Vamos para mais um quiz para você pôr a mão na massa e desenvolver a atividade. 3. Marque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Vamos acompanhar então o raciocínio nas questões. Primeira alternativa, nos ritos, criam-se gestos novos e eles estão sempre mudando? A próxima questão, o rito é um comportamento simbólico, repetitivo e padronizado? Próxima, entre os tipos de ritos estão mortuários de iniciação, passagem, comemorativos e de cura? E a última, uma das funções dos ritos e dos rituais é buscar questionar os hábitos dos antigos. Eu vou dar para vocês mais 2 minutos para vocês copiarem. Então, 1 minutinho para você copiar aqui. Não é muito texto, creio que 1 minuto dá. E mais 1 minuto para você marcar qual é a verdadeira e falsa. Vamos lá, mão na obra. Voltamos aqui com a resolução do nosso quiz, de mais uma questão do nosso quiz de verdadeiro e falso. Vamos para o slide. Então, marque V para verdadeiro e F para falso. Nos ritos, criam-se gestos novos e estão sempre mudando? Não, porque nos ritos os gestos permanecem e não são gestos novos, são gestos que remontam à memória da antiguidade. Então, a primeira alternativa é F, falso. Próxima, o rito é um comportamento simbólico, repetitivo e padronizado? O que vocês acham, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, então aqui é V. A próxima, entre os tipos de ritos estão os mortuários de iniciação, passagem, comemorativos e de cura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro novamente. Então temos uma falsa, 2 verdadeiras. Vamos para a próxima. Uma das funções dos ritos e rituais é buscar questionar os hábitos dos antigos? Verdadeiro ou falso? Falsa. Muito pelo contrário, os ritos não questionam os hábitos dos antigos e não tem essa função. Então, a função do rito é perpetuar, é manter o hábito dos antigos. Por isso, como eu já falei, você tem uma tradição.
Vamos em frente, então. Vamos conhecer alguns ritos e rituais de 4 matrizes que compõem o ensino religioso no Brasil. Nessa aula nós não vamos nos alongar nessa questão de 4 matrizes, mas numa próxima aula eu vou esmiuçar o que são as 4 matrizes. Aqui o importante é sabermos que temos rituais indígenas, africanos, ocidentais ou cristãos e rituais orientais, porque são as 4 matrizes que formam essa diversidade religiosa brasileira, que você não precisa acreditar, mas precisa conhecer e respeitar. Vamos lá, ritos sagrados de matriz indígena. Então, nas organizações religiosas de matriz indígena, os ritos e seus rituais são fundamentais para a manutenção da tradição. Isso se explica porque, como os povos indígenas não têm texto escrito, é sempre na oralidade, é uma tradição oral, os rituais revivem os mitos ancestrais. É por meio dos ritos e rituais que se perpetua aquilo que seria o texto sagrado, mais de tradição oral. Vamos em frente. Existem várias etnias no Brasil, então não existe o índio brasileiro, existem povos nativos e cada povo tem rituais diferentes. Portanto, há maneiras diferentes de realizar o mesmo ritual. Por exemplo, o rito de iniciação do menino que deixa de ser criança e passa a ser um homem. Num determinado povo, ele tem que fazer uma caça, no outro povo, lutar, no outro povo, carregar uma tora, no outro tem rituais que envolvem até dor, como uma luva cheia de formigas. Enfim, tem uma infinidade de rituais diferentes. Cada povo, cada tradição indígena tem um ritual diferente. O rito é o mesmo, rito de iniciação. O que muda são os rituais, os gestos, dança, canto e a fala. Então, para um mesmo rito, diferentes etnias vivenciariam ou vivenciam diferentes rituais. Para o povo Guarani, então aqui eu vou fazer um recorte. Por quê? Teríamos que ter muitas aulas se fôssemos falar de todos os povos indígenas do Brasil. Então eu vou fazer um recorte e vou falar aqui dos Guarani, que é o povo da região sul, um dos povos da região sul. Os Guarani se dividem em Imbiá, Kaiowá e Nhandevá. Não se preocupem com esses nomes, é só para informação. E os Guarani tinham um grande território que compreendia São Paulo, Paraná, parte de Santa Catarina e também para além da fronteira ali do Foz do Iguaçu, ou seja, iam para dentro do Paraguai e tudo isso era chamado de Paraguai, que era a República Guarani. Inclusive, alguns autores chamam de República Guarani. Bem, os Guaranis têm um ritual chamado Atã. Atã é a palavra que significa ritual em Guarani. E acontece em vários locais, mas um dos mais sagrados é o Opã. Opã seria o que alguns chamam de casa de reza, mas índio não reza, índio dança e canta. É só para comparar, é a casa xamânica que tem uma fogueira sempre no meio, circular, de chão batido, aonde o indígena dança, canta, conta histórias e ali acontece o Atã, que é o ritual dentro da Opã, que seria então essa casa de dança xamânica. Em geral, os rituais Guarani acontecem em torno de uma fogueira sagrada, chamada Tataporã. Os indígenas sempre, em geral, têm uma fogueira no centro, e é Tataporã, fogo sagrado. Para os indígenas está vivo, tem espírito, por isso eles reverenciam o espírito da terra, da natureza, dos animais e das plantas. Bom, ali se canta, se dança, revivendo a sabedoria dos ancestrais. Para os povos indígenas, uma das coisas mais sagradas são os ancestrais, ou seja, os mais velhos. A nossa sociedade deveria aprender isso com os indígenas, respeitar e aprender com os mais velhos. Bem, aqui nós temos uma foto no slide do povo Guarani, os homens dançando à noite em torno da fogueira, num atã, isso para ilustrar. Pois bem, com a chama do Tataporã, que é a fogueira, se acende o petanguá, que é o cachimbo guarani, se faz o petã, não é fumar, eles não fumam, eles só puxam a fumaça na boca, muitas vezes de flores, misturado com tabaco e assopram como se fosse benzer, espantar as doenças, espantar os pensamentos ruins. E tem o ato de aspirar, então, essa fumaça sagrada, eles vão espargir na pessoa, eles vão soprar nas pessoas essa fumaça, que é um símbolo. Na Igreja Católica também tem
muitas vezes esse uso da fumaça em outras religiões também se utiliza, não é só nos povos indígenas. Bom, também faz uso-se do paricá, que é um pó de tabaco. Muitos conhecem esse pó, é um pó feito a partir de tabaco, que se chama na cultura ocidental de rapé, mas os indígenas se chamam de paricá. Ele ajuda a abrir as fossas nasais, a pessoa ficar com a respiração mais leve. Outro elemento importante nos rituais guarani é o consumo do caiu, que é o chimarrão sagrado. Na cultura do sul do Brasil, é muito comum o chimarrão. Mas para os indígenas, tomar o mate é um ato sagrado nos atãs, nos rituais. E eles chamam o mate de caiu, que seria a erva sagrada guarani. Muito bem, o ponto alto de todo o ritual guarani é o aiu, a fala sagrada, que só fala quem está usando o iviraiu, que é o bastão da fala. No ritual guarani, em volta do fogo, só o mais velho fala, conta histórias, mas de repente ele chacoalha esse bastão e passa na roda. Só fala quem tem o bastão da fala na mão. Isso seria importante nas reuniões de família, na escola. Só fala quem está no momento da fala. Enquanto um fala, os outros ouvem. É respeito também. É o momento em que a emoção se torna palavra. Então, o silêncio é sagrado para os Guarani. Tanto que eles chamam o homem branco de Juru-A. Juru é boca e A é aberta. Tanto o silêncio é sagrado que a hora da fala é um momento de emoção. As pessoas falam de questões bastante importantes. E por fim, nos rituais Guarani tem o Jeroqui. Jeroqui é a dança circular sagrada em torno da fogueira ritualística. Muito bem, gostaram um pouquinho aqui da religião, dos rituais, das religiosidades indígenas Guarani? Agora vamos para uma outra religião, que é o islamismo. Bom, após o nascimento, dentro das pessoas que são muçulmanas e que são adeptas do islamismo, durante o corte do cordão umbilical e da limpeza, a criança recém-nascida ouve o azan, o chamamento para a oração, que é efetuado nos 2 ouvidos. Então, 2 adultos, um em cada ouvido da criança, fica fazendo essa oração chamada de azan. Isso é um ritual de nascimento muçulmano. Então, a primeira palavra que a criança ouve é o nome de Deus, que para os muçulmanos é Allah. É um convite para a oração e também para a felicidade. Lembrando que o profeta do islamismo é o Muhammad e não Maomé. A gente encontra em muitos livros Maomé, mas isso é uma coisa meio pejorativa, tá rebaixando. Ele não é Maomé, é Muhammad. Quando um muçulmano morre, então quer dizer, no nascimento é feito esse ritual. Agora, quando um muçulmano morre, seu corpo deve passar por 3 lavagens. Primeiro, então depois dessas 3 lavagens, ele é envolvido no ihram, que é uma mortalha, é um tecido muito importante, e é levado até a mesquita para preces fúnebres. Então é feito todo um ritual com 3 lavagens do corpo, depois é enrolado nesse ihram, que é esse tecido, e aí ele vai para a mesquita para as orações posteriores. Todo muçulmano, quando é enterrado, deve ter seu caixão virado para Meca. Sempre. Meca é a cidade sagrada. Teremos posteriormente uma aula só sobre cidades sagradas, mas é para o 2º trimestre. Então, todo muçulmano tem seu caixão ou seu túmulo virado para Meca, que é a cidade sagrada, onde está a Kaaba, que é a pedra negra, muito sagrada para os muçulmanos. E os muçulmanos só podem ser sepultados em cemitérios islâmicos. Não podem ser enterrados em outros locais. Tem que ser no cemitério islâmico. Da mesma forma, penso eu, que um católico vai querer estar num cemitério católico, um budista num cemitério budista. Pois bem, já falamos das religiões indígenas, dos muçulmanos, agora vamos falar da religião de matriz africana, ou seja, dos negros que vieram escravizados da África e aqui deram origem a algumas religiões, entre elas candomblé, batuque, congada e yorubá, mas a mais conhecida é o candomblé, como podemos ver aqui na festa de Iemanjá, no slide, todas as mulheres de azul numa festa de Iemanjá. Bom, os rituais de matriz africana, principalmente do candomblé, são realizados em templos chamados casas, ilê, roça, barracão ou terreiro.
A celebração do ritual é feita por um líder religioso chamado Babalorixá, ou Babalorizá, ou Ialorixá, ou Ialorizá, depende da pronúncia, porque depende do povo que aquele terreiro é adepto. Tem várias nações que vieram da África, então não existe só uma forma de se fazer rituais de candomblé, até porque como não tem texto escrito, se mantém na oralidade, dependendo da herança da tradição, é a pronúncia da palavra. Sempre, todo ritual de matriz africana, principalmente de candomblé, sempre é feito ao ritmo de tambor. Os filhos de santo, tem os pais de santo e os filhos de santo, entram em contato com a energia do seu orixá, num ritual chamado gira. Eu vou explicar melhor. Todo orixá é uma energia da natureza. Por exemplo, Iemanjá do mar, Oxóssi da natureza e assim sucessivamente. Cada pessoa, como se fosse o signo do nosso horóscopo, tem um orixá de cabeça. De acordo com o dia que você nasceu, ano e suas características, você tem um orixá. E eles fazem rituais e festas para esse orixá. E aí, quando eu digo que toca um tambor, muita gente fala macumba. Ah, a macumba se referindo ao candomblé ou a umbanda. Bom, macumba é o nome de uma árvore africana, da qual foi feito um dos primeiros instrumentos de percussão, que era chamado também de macumba. Então, macumbeiro é quem toca um instrumento de percussão chamado macumba. E todo o ritual de candomblé é movido por música dos tambores, porque cada orixá tem um toque específico, diferente, que cada filho de santo já sabe, de acordo com a música, qual é o orixá daquela gira naquele momento. Pois bem, falamos de islâmico, falamos de indígena, falamos de africano. Agora nós vamos para a quarta matriz, que é a matriz oriental. Muitos povos vieram para o Brasil, desde o budismo zen do Japão, budismo tibetano, também tem religiões como a messiânica, que é a oriental, Seichonoye, entre outras. Mas existe um movimento hindu, porque na Índia existem muitas religiões, muitas mesmo. Mas existe um movimento chamado Movimento Hare Krishna, assim é que eles se intitulam no Brasil. Para eles cultuam uma divindade chamada Krishna. E eu vou falar de um ritual bastante bonito, bastante interessante, porque os Krishna costumam oferecer o alimento a Krishna. O texto sagrado, chamado de Bhagavad Gita, que é o texto sagrado para os hindus e principalmente para os Krishna, eles dizem que o Senhor Krishna, que seria Deus para eles, diz o seguinte: se a pessoa me oferece com carinho e devoção uma folha, uma flor ou uma fruta ou água, eu os aceitarei. Temos uma foto aqui de Krishna pequeno. Assim como você tem Jesus aos 12 anos pequeno, Jesus jovem, você tem mais de uma imagem de Jesus, mais de uma imagem de outros. Você tem o Buda mais gordo da tradição chinesa, um Buda mais magro hindu, um Buda japonês. Você também tem Krishna pequeno, Krishna jovem e Krishna mais velho. São as formas como os devotos se relacionam com a sua divindade. Então, toda comida é feita para Krishna. Os Hare Krishna cozinham em homenagem a Krishna. E todo prato de comida primeiro vai para o altar para Krishna. Depois, eles se alimentam. Então, eles só comem aquilo que é produzido em homenagem a Krishna, que ficou no altar para Krishna, e depois eles se alimentam. Uma outra questão interessante é que os alimentos permitidos para o Krishna são leite, legume, frutas, nozes e grãos. Ou seja, os Krishna são lacto-vegetariano. Vegetariano porque não comem carne, mas eles são lacto-vegetariano porque eles tomam leite e comem derivados do leite. Alguns vegetarianos não comem nada, inclusive tem os veganos que não comem nada de origem animal, nem leite, nem ovo, nem queijo, enfim, nada que tenha origem animal é chamado vegano. Vegetariano come só vegetal, não come carne. No caso dos Hare Krishna, eles são lacto-vegetarianos, porque também comem leite, enfim, o leite faz parte da alimentação deles. A vaca é sagrada na Índia, então eles não comem a carne da vaca, mas se alimentam do leite dela. Ao preparar o alimento, os Krishna acreditam que isso é um serviço dedicado a Krishna. Para os Hare Krishna, servir é o mais nobre propósito.
limpar a casa para os pais, cortar uma grama, ajudar uma pessoa idosa que precisa atravessar a rua, agora em tempos difíceis, ir no mercado para alguém quando você pode, quando isso não tem nenhum risco, enfim. Para os Krishnas, servir é o mais nobre propósito. Por isso que eles fazem a comida em oferenda a Krishna. E este ato é um ato de devoção e gratidão, uma maneira de se demonstrar o amor por Krishna. Os Hare Krishna falam muito em amor. Eles acreditam que recitar o mantra Hare Krishna, Hare Hare, é uma forma de chegar a Deus Krishna. Então eles dançam, cantam e procuram servir as pessoas, tudo com muito amor. Então é uma religião da felicidade, da alegria. Você sempre vai ver os Krishnas rindo, cantando, dançando e celebrando a vida. Bastante coisa em comum, né? Na religião de matriz africana, indígena e oriental tem-se a dança, o canto, essa ligação de oferenda com a natureza, respeito aos ancestrais. Muito bem. Tudo que é ofertado em seu altar se torna prasadam, ou seja, tudo aquilo que é colocado no altar para Krishna torna-se um prasadam. Poderia, para ter aqui fazer uma relação com a nossa cultura, é uma oferenda. A partir desse momento vira sagrado e aí pode-se comer. Enquanto come, se aprecia o valor do alimento, o valor espiritual do alimento, o amor de que foi impregnado ali. E aquele que come está purificado. É quase como a mãe ou o pai em casa quando cozinham. Pode ser uma comida simples, mas um feijão e arroz feito com amor parece que tem um gosto diferente. Então, quer dizer, eles acreditam muito nessa energia impregnada quando se faz algo por amor. Novamente, então, para não encher vocês de informações e conteúdo, falamos do indígena, falamos do islâmico, da matriz africana e do Hare Krishna, que é oriental. Fizemos um quiz da primeira parte, e agora vamos botar a mão na massa novamente. Estão com o caderno aposto aí? Então, vamos para o quiz número 4. Anotem no caderno para vocês responderem. Sobre os ritos e rituais de matriz indígena, é correto afirmar: 1. Todos os indígenas do Brasil realizam seus rituais na OPAN? Será que todos os indígenas fazem o mesmo ritual? 2. Tataporã significa cachimbo para o povo guarani? 3. Jeroqui é a dança sagrada em volta da fogueira? 4. Em geral, nos ritos guaranis, revive-se a sabedoria dos ancestrais. 1, 2, 3 e 4. Qual delas é correta? Tem mais de uma correta. E aí, na sequência, vocês vão ter que escolher. Alternativa A, 1 e 4. B, 1, 2 e 4. C, 3 e 4, eu vou voltar aqui e vou dar para vocês 1 minuto para copiar, mais 1 minuto para escolher qual é a alternativa correta. Mãos à obra. A nossa atividade aqui, o quiz. E aí, acertou as questões? Não estava difícil, hein? Vamos lá. Sobre os ritos rituais de matriz indígena, podemos dizer que todos os indígenas do Brasil realizam seus rituais na OPAN? Não, porque OPAN é uma palavra guarani. OPAN é o nome da casa de dança xamânica dos Guarani. O Brasil é em proporções continentais. Então a número 1 está errada. 2. Tataporã significa cachimbo para o povo guarani? Tataporã significa fogo sagrado. O cachimbo é o pitanguá. Então a 2 está errada. 1 e 2 errada. 3. Bom, por eliminação já poderíamos ir aqui para a alternativa e concluímos por raciocínio lógico a verdadeira. Mas
Vamos lá. 3. Jeroquia, a dança sagrada em volta da fogueira. Correto. 4. Em geral, nos rituais Guarani, revive-se a sabedoria dos ancestrais. Então, as respostas corretas são 3 e 4. Logo, A, 1 e 4 não. B, 1, 2 e 4 não. A resposta correta é a letra C, 3 e 4. Acertaram? Estão indo bem? Estão gostando dessa aula? É cultura, né? Vocês estão percebendo que ensino religioso, na verdade, é diversidade cultural. Estamos aprendendo sobre a cultura dos povos, das etnias que formam o povo brasileiro. E nesse sentido, ampliamos nosso horizonte de conhecimento e vamos além de nós mesmos. Quem que falou? Tem um líder religioso que disse, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então, quer dizer, busque o conhecimento e o conhecimento te ajuda a superar tudo aquilo que é chamado de as trevas da ignorância. E quando não gostamos de outra pessoa porque ela é diferente da gente, seja cor diferente, religião, classe, nós estamos sendo preconceituosos. Então, o conhecimento pode nos libertar dos preconceitos. Vamos em frente com mais um quiz sobre o islamismo. No islamismo, azan significa chamamento para a fé. B, chamamento para a razão. C, chamamento para a oração. 1 minutinho para vocês copiarem, mais 1 minutinho para responderem. Vamos lá, está com vocês agora. Voltando aqui para a nossa aula de ensino religioso, 7º ano, ritos e rituais. Discutimos a religião indígena, africana, oriental e islâmica, que está representando aqui no caso as tradições monoteístas, as 3 grandes monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Aqui fizemos um recorte com o islamismo. Sobre o islamismo, azan significa A, chamamento para a fé, B, para a razão, C, para o coração. Poderia, em tese, dizer que tudo isso é muito próximo, mas para o islamismo, azan é chamamento para... Vocês lembram? Marcaram certo ou errado? Seria a razão? Não, não significa que eles não sejam racionais, mas nesse momento não é para a razão. Seria para a oração? Letra A, para fé. É um chamamento para a fé islâmica, para a fé muçulmana. Mais um quiz. 6. Sobre o funeral islâmico, é correto afirmar: A. O corpo do falecido é adorado por 3 dias em sinal de respeito. B. O túmulo deve ser direcionado para Meca. C. O túmulo deve ser suntuosamente ornamentado, demonstrando a importância do falecido. Pensem aqui, tem mais 2 minutos para copiar e para vocês responderem essa questão.
Muito bem, voltamos para mais um quiz para testar os seus conhecimentos. Vamos lá. Os Hare Krishna oferecem para Krishna, que é a sua divindade, A. Café, pois essa é uma bebida calmante. B. Comidas temperadas com alho, cebola, pois são revigorantes. Letra C. Legumes, frutas, grãos e derivados do leite. Vocês têm 1 minuto para copiar e mais 1 minuto para responder. Voltando então para a resolução de mais uma questão do nosso quiz. Os Hare Krishna oferecem a comida para Krishna, qual seria a resposta correta? A. Café? Não, eles não tomam café, nenhuma substância que altere a consciência, e o café é um estimulante. B. Comidas temperadas? Também não, eles não usam esse tipo de tempero. É muito comum o gengibre para os Krishna. Letra C. Legumes, frutas, grãos e derivados. Então a correta para os Krishna é a letra C. Mais um quiz sobre os Krishna. Depois de ofertar a comida para Krishna, A. Descarta-se a comida, pois somente o Krishna pode se alimentar dela. Letra B. Faz-se uma sofisticada oração em agradecimento. Letra C. Comem o alimento que foi oferecido, apreciando-se o seu valor espiritual. 1 minutinho para vocês copiarem e 1 minutinho para responder. Voltando aqui para a questão do nosso quiz, sobre a religião dos Hare Krishna, sobre a comida que eles fazem no seu ritual. A. Descarta-se a comida? Não, jamais. Um Hare Krishna jamais jogaria comida fora. B. Fazem oração sofisticada? Isso depois, né? Não, porque eles oram antes e não depois. Quer dizer, antes, durante e depois, mas não é a letra B. Letra C. Comem um alimento, pois foi oferecido apreciando o valor espiritual? Sim, a letra C é correta, eles se alimentam depois que oferecem neste ritual Hare Krishna. Muito bem! Gostaram dessa aula? Se vocês querem se aprofundar um pouquinho mais nesses conteúdos, entre no site da Assintec, que é a Associação Interreligiosa de Educação, que tem um convênio com o Estado e produz material. Lá você vai encontrar textos, atividades, vídeos, fotos e muitas informações. Temos aqui umas referências bibliográficas de alguns livros que também tem na internet, mas o importante dessa nossa aula é nós entendermos que as religiões possuem diferentes ritos e rituais, que eles trazem sempre à memória acontecimentos do passado e que ajudam a perpetuar e manter a tradição. E,
Para encerrarmos nossa aula, eu quero agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se sempre, você não precisa acreditar no que os outros acreditam, mas tem o dever cívico de respeitar para a boa convivência e para o exercício da cidadania. Até uma próxima aula!